Imagine a seguinte situação: você é convidado ou contratado para trabalhar numa empresa e aí você está lá trabalhando muito durante o dia inteiro, mas chega um outro colega de trabalho, ele trabalha só um pouquinho, ele não se esforça muito, mas ele tem apenas 1 hora de trabalho e quando chega o final do mês vocês recebem o mesmo salário, a mesma quantidade. O que você sentiria numa situação como essa? Lá em Mateus capítulo 20, Jesus conta uma parábola que fala de uma situação muito parecida com essa. Lá nos versos de 1 a 7 de Mateus 20, a gente lê assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós para a vinha. A parábola ela continua depois, porque Jesus conta isso, ele diz que ao final do dia, então, quando chega a hora 12, vamos colocar assim, a hora 1/10 é quando ele contrata os últimos trabalhadores. Então, quando termina aquelas 12 horas de trabalho, aquele senhor então chama os trabalhadores e ele vai pagar o salário deles. E ele chama aqueles últimos que trabalharam apenas 1 hora e ele paga eles com 1 denário. Mas quando chega aos primeiros, ele paga com 1 denário, ou seja, o mesmo valor que pagou os outros. Então aqueles primeiros que foram chamados primeiro, eles começaram a murmurar, a reclamar, porque aquele senhor fez assim. Então a resposta deles é: o dinheiro é meu, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Vocês se consideram mais justos do que eu? Se eu contratei vocês por 1 denário, eu fui justo e eu paguei 1 denário. E se eu quero pagar 1 denário para aquele que trabalhou só 1 hora, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Essa é a história, esse é o contexto que Jesus está falando aqui. E Jesus está trabalhando a questão da graça de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a questão da generosidade de Deus, da bondade de Deus. E muitas vezes nós pretendemos ser mais justos do que Deus. Ou seja, nós não conseguimos compreender que Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é dono da prata e do ouro, Ele é dono do universo, Ele criou todas as coisas, Ele é Senhor da nossa vida. E se Ele quiser que nós não recebamos absolutamente nada, se Ele quiser que eu e você não recebamos nenhuma bênção sequer, ainda assim Ele terá sido justo. Porque, na verdade, não merecemos absolutamente nada. Deus merece receber honra e glória, mas eu e você não. Nós somos pecadores. Se somos salvos, é por causa da bondade dEle, da graça dEle, e não porque nós mereçamos alguma coisa. Então Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então muitas vezes nós não entendemos isso, porque o nosso padrão de avaliação é um padrão corrompido por causa do pecado. Olha, por exemplo, a maneira como está registrado lá em Romanos, no capítulo 4, os versos 3 a 5. Diz assim: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, está dizendo, Abraão não mereceu nada, ele não trabalhou para merecer a justificação, ele apenas creu, Então ele diz, olha, um trabalhador, um funcionário, vamos colocar na nossa realidade, uma pessoa contratada pela CLT, ele tem direito no final do mês de receber aquele dinheiro, é direito dele.
é uma dívida que o patrão tem com ele. Mas a pessoa que não trabalha, não foi contratada, se ela recebe, isso é favor, isso é bênção, isso é generosidade daquele que dá. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer a salvação. Então, se Deus nos oferece, isso é generosidade da parte de Deus. O grande problema é que nós somos movidos pela cobiça. Nós queremos troca, recompensa, nós queremos barganhas com Deus. E, na verdade, Deus não trabalha assim. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. A nossa submissão absoluta ao fato de que Ele é Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele nos criou e nós somos criatura dele. Nós somos pessoas que nasceram para o louvor da sua glória. E aí nós podemos dizer, Ele manda e ponto. Discutir com Deus, na verdade, é mostrar a nossa tolice, a nossa estultice, é mostrar o quanto nós somos tolos na nossa maneira de ser. Então precisamos reconhecer, Deus é soberano e Ele, pela graça, decide oferecer a todos a salvação, para aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo registra, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de qualificação pessoal, não vem de justificação própria. É dom de Deus. É Deus quem faz para que ninguém se glorie diante dele. Então, lembre-se, Deus é amoroso, é Pai e é abençoador. E todo aquele que se aproxima de Deus, recebe dele, da sua bondade, da sua graça, recebe do seu amor, da forma como Deus quer expressar. Ele é soberano, nós somos servos. Então precisamos ser gratos pelo que recebemos. Muitas vezes nós queremos nos comparar, olhar para outras pessoas e muitas vezes, por que ele recebe e eu não recebo? Por que Deus fez na vida daquele e não faz na minha vida? Por que Deus permitiu isso para aquela pessoa e não permite para mim? Então queremos fazer essas comparações e nos esquecemos que Deus é soberano e Ele é gracioso, Ele faz o que Ele quer, como quer, com quem Ele quiser, na medida que Ele desejar, porque Ele é Deus soberano. Então, por que os últimos foram os primeiros a receber? Para que ninguém se glorie diante dEle, para que ninguém olhe para si mesmo dizendo, eu mereci. A recompensa sempre será pela graça. A bênção sempre será a expressão de bondade de Deus. Deus sempre nos tocará, sempre Deus nos abençoará e Ele fará isso da forma como Ele considera melhor, porque Ele é Deus e porque Deus é bom.